paz, queridos. Bom dia. A visão dos intercessores, das cadeias e das lágrimas. 16 de agosto de 2020, irmão José. Ontem eu orei, sabe, irmão, subi na montanha lá para orar e tem me incomodado, sabe? Nos últimos 1 mês e meio, mais ou menos, tem me incomodado bastante pensar sobre isso que eu vou falar com vocês. Assim, o poder de Deus desapareceu das igrejas de forma geral. Sumiu, acabou tudo. Aí hoje não sei porque levantei de manhã, comecei a sentir dor de manhã cedo, aí levantei, saí da cama, fui orar. Ontem eu comi glúten demais, glúten também fazendo um tremendo mal. Aí ontem eu entrei no glúten, comi um monte de coisa que não devia. Aí, queridos, eu levantei com dor, comecei a orar de manhã cedo. Sabe uma coisa boa pra você fazer quando você tá com dor? Vai orar, tá com dor, vai orar. Aí, irmãos, eu tive uma visão de um corredor enorme, sabe? Onde tinha uma cadeia do lado da outra, uma cadeia em frente à outra, corredor que se bifurcava em vários corredores e mais corredores. Era um corredor ligado com outro, um complexo de cadeias, sabe? Aí eu entendi, tá? Que estavam representadas todas as igrejas, denominação, pastores, homens que têm condição de levar o poder de Deus, a palavra de Deus, alguma coisa. E eu vi que as cadeias prendiam tudo. Tava tudo preso em cadeias, sabe? No sentido que eu tava orando pelo poder de Deus. Presta atenção, não da palavra de Deus, o poder de Deus. No sentido do poder de Deus. Todas as coisas têm um ângulo de enxergar. Eu tô enxergando o reino de Deus pelo ângulo do poder de Deus liberado nas igrejas. E todas, sem exceção, haviam cadeias pesadas e correntes pesadas em todas as células. Eu vi um espírito das trevas que parecia uma árvore. A pele dele era como uma árvore grossa. Ele tinha um par de chifre grosso arqueado para cima e ele dizia assim: eu aprisionei todas elas. Falava com a voz assim, uma voz grossa, feia, sabe? Aí eu perguntei para Deus assim: isso aí é Satanás? Aí Deus falou assim: não, é um de seus comparsas. Aí, irmãos, eu vi um intercessor orando de joelhos, sabe? Quando ele começou a orar, começava a dar um terremoto, as cadeias começavam a estremecer e se desfazer. Aí eu quero ler para vocês Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Você já viu o terremoto abrir porta? Você já viu o terremoto soltar corrente? Você já viu isso? Entenda que esse terremoto de Atos 16 foi o poder de Deus. Não foi um terremoto comum. Terremoto quebra tudo. Terremoto não abre cadeia e quebra corrente. Para pensar, tá? Então Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor. Orando, nessa ordem, orando e entoando hinos de louvor. Orando. Estava na intercessão. Aí vamos voltar para a voz. O intercessor estava orando lá, as cadeias, começou um terremoto e as cadeias começaram a estremecer e quebrar. Aí eu ouvi aquela voz dizer de novo: enterrem os intercessores, cessem eles, acabem com eles. Aí, irmãos, eu vi um homem de Deus orando no alto do monte. Aí começou a subir dezenas, centenas, se não milhares de espíritos contra eles, mas veio fechando em volta dele, mas para dar sumiço nele. Aí vi, irmãos, eu vi intercessores sendo enterrados vivos. Eu vi intercessores sendo massacrados. Eu vi intercessores sendo perseguidos, acontecendo tudo de quanto é coisa contra os intercessores. Aí eu vi de novo aquele corredor cheio de celas e vi que correntes mais pesadas e mais grossas ainda eram jogadas por cima das cadeias e das celas, de modo que nem a luz do sol estava penetrando de novo em cima das cadeias onde estavam aprisionadas todas as denominações e os homens que têm poder de Deus e os pastores, etc. Presta atenção, eu estou olhando sobre o ângulo da liberação do poder de Deus na igreja. Foi essa que estava sendo a minha oração e a minha pergunta a Deus, tá? Nem a luz do sol podia entrar. Então eu vi que quase todos os membros da igreja, de repente, quando eles conseguiam quase que tapar tudo com correntes grossas, sumia. De repente o povo sumia, as igrejas todas sumia tudo. Sumia os intercessores, tudo ficava tudo. Vi que só ficavam 2. Talvez porque 2 fala de testemunho. Não são 2 testemunhas que ficam no Apocalipse? Pois é. Só vi que ficavam 2. Aí eu vi, irmãos, sumiu a visão das cadeias e das prisões. Eu vi pessoas andando no deserto pedregoso, esfarrapadas. Já tinha acontecido
o deslocamento, o arrebatamento, o esconderijo da igreja, não sei o que Deus vai fazer exatamente, né? Mas eu vi pessoas andando esfarrapadas, secas e tristes. Esses tinham ficado para trás, com o cabelo desgadanhado. E eles começavam a chorar, e as lágrimas rolavam dos seus rostos, empoeirados, e caíam no chão. E elas estavam tristes. As lágrimas dela caíam no chão e gerava vida, grama, árvores frutíferas, paisagens verdes. Então, irmãos, Satanás se levantou contra eles ali com tratores, vi de novo aqueles tratores ali, e foi por cima da pessoa que estava chorando e passou por cima e acabou com a pessoa era morta. Mas era tarde demais, irmãos, porque todos que pertenciam a Deus caminhavam se humilhando e chorando diante de Deus. E onde eles passavam caminhando e chorando, vida brotava ao redor deles e enchia tudo de vida, de árvores frutíferas, de flores, de gramado, e ficava tudo verde e lindo. E os tratores não davam conta de soterrar toda a vida que brotava daquelas lágrimas, lágrimas coletivas. Aí, irmãos, passou essa parte da visão dos deixados para trás que choravam, se humilhavam, intercediam diante de Deus. Eu vi a indignação. Hoje nós, né? Hoje eu vi indignação, vi uma pessoa indignada, batia com o punho com força em cima de uma mesa, pau, fazia aquele barulhão, pau. Aí, cobrando seus direitos e opiniões, a indignação era como um punhal feito de cunha de madeira, dura como pedra, e cravava na mesa aquele punhal, pá! E ficava preso na mesa. Mas naquela indignação havia uma corrente grossa, e a corrente ficava naquele espécie de punhal que ficou cravado na mesa e cravava na mão da pessoa. Quando a pessoa ia tirar a mão dela não soltava da mesa, ela ficava aprisionada na indignação dela. Queridos, eu andei indignado, eu andei reclamando com indignação de um monte de coisa. Isso só vai aprisionar a gente, não vai causar libertação nenhuma. A obra de Deus não vai caminhar pela nossa indignação, mas pelo choro e pela nossa oração. Então, irmãos, eu vi o Senhor Jesus, né, voltando no tempo, como se fosse hoje, ainda antes do arrebatamento, ou antes do deslocamento da igreja. Não sei o que Deus vai fazer, já falei. Eu quero falar de maneira que seja generalista. Eu vi o Senhor Jesus andando e selando seus servos. Então ele dizia assim: estou selando o meu povo. Eu vi um selo quadrado de ouro do tamanho de um selo postal, só que de lado, né? E o selo estava escrito em verde. Aí eu argumentei com ele das nossas lutas, fraquezas. Falei: Senhor, como é que o Senhor está selando o seu povo, Senhor? Como é que a gente está sofrendo? Como é que a gente está sujeito ao nosso próprio pecado e tudo? Como o Senhor está selando o seu povo? Aí o Senhor Jesus falou, olhou para mim e disse assim: vale o que estou dizendo, e não o que você está vendo e sentindo. Eu quero falar sobre o selo, irmãos. O selo, ele era feito de um quadradinho de ouro, escrito em verde. Ouro é o poder de Deus. Poder de Deus, mas você não acabou de falar que o poder de Deus está soterrado? Falei, mas era escrito em verde. O verde é a nova aliança. Talvez o poder de Deus, que seja o selo que o Senhor Jesus esteja selando seus servos, é o poder de, quando você errar, você se arrepender, fazer uma nova aliança com Deus e pedir perdão pelos seus pecados e renovar sua salvação diante de Deus. Talvez seja esse o selo de Deus, queridos. Aí eu falei com Deus assim: Deus, isso tudo que eu vi é a maior viagem. Como é que eu vou saber que o que eu tô vendo agora de manhã, essa visão parece um filme, parece que eu abri uma uma caixa, né? E tô vendo uma coisa, parece um filme, é uma visão. Como é que eu vou saber se isso é coisa do seu espírito, Senhor? É coisa da minha cabeça. Aí, irmãos, vinha uma voz e eu não via ninguém falar aquela voz, e aquela voz dizia assim: a minha palavra. A minha palavra. Essa música que tá de fundo, eu ouvi essa música o tempo todo, enquanto eu estava vendo o poder de Deus e essa visão sobre o poder de Deus sendo soterrado. Essa música ficava ecoando o tempo todo, ecoando todo. Então, irmãos, eu vi um intercessor brilhando como o sol. Passou outra parte da visão, como nos dias de hoje. Eu vi um intercessor brilhando de repente como o sol. Aquele lá conseguiu brilhar, glória a Deus. Aí os levitas, né, a banda da igreja, o grupo de louvor começava a cantar e o poder de Deus começava a vir. Aí o brilho do intercessor falhava, ele não conseguia prevalecer orando. Aí estava cantando essa música, Yeshua, Yeshua, eu quero conhecer Jesus, e vinha uma voz dizendo assim, anos e anos. A voz que eu via vir, que eu não via quem falava, aquela voz dizia assim: anos e anos de falso evangelho. Aí eu disse assim: então, Senhor, o que está aprisionando o teu poder? E a voz saía novamente e dizia assim: prazer, riquezas, poder,
interesse próprio. O vosso poder está em vossos joelhos e vossas lágrimas. A voz que vinha, não sei de onde falava. Então eu vi os mortos do Senhor, no Senhor ressuscitando. Eu vi o arrebatamento de novo, ou sei lá, o fim, onde tudo vai acabar. Eu vi os mortos no Senhor ressuscitando, a hora que os mortos no Senhor ressuscitando, vestindo, brilhando como o sol, e subiam para Deus, e os que estavam na face da terra eram transformados também, subiam para Deus. Eu vi uma mesa enorme, eles se sentavam na mesa, e eu vi uma voz do céu dizia assim: está feito. Orei pelo Brasil e eu vi o nosso presidente, eu não sei, eu mudei, estava no meio da visão, eu resolvi orar pelo presidente Bolsonaro. Eu vi ele sendo empurrado para trás, empurrado. Ele era empurrado e chegava a ficar deitado, porque ele não tinha como fazer, porque aí ele era empurrado a ponto de deitar. E quando a gente orava, irmãos, o presidente se levantava e ele empurrava quem estava empurrando ele. Começava a empurrar, ele começava a ganhar terreno. A gente parava de orar, ele era empurrado de novo para trás. Eu ia gravar um áudio também só para os grupos particulares, né, conforme eu tenho feito sempre, mas aí eu vi a voz de novo dizer, a voz falou para mim assim: essa visão não pertence a você, mas a toda a terra. Aí eu comecei a chorar, irmãos, eu falei: Senhor, eu pensei que a gente ia prevalecer. Pensei, né, irmãos, que antes do arrebatamento ou do deslocamento da igreja, sei lá o que, ia haver um grande avivamento, um grande derrame de poder, mas não foi isso que eu vi. Perdão os irmãos que acreditam no grande avivamento antes do arrebatamento, mas não foi isso que eu vi. Então a voz veio de novo, irmãos. Aquela voz que vinha, dizia assim: quantos estão dispostos a chorar e sentir suas fraquezas? Ele disse misérias, tá? Eu troquei por fraquezas. E lamentar em oração. É isso, queridos. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a orar mais, a chorar mais e nos indignar menos. Como é fácil chegar e reclamar do pastor da minha igreja. Como é fácil reclamar das doutrinas da minha igreja. Como é difícil eu chorar e colocar meus joelhos no chão e derramar minhas lágrimas para que Deus venha e quebre as cadeias. O vosso poder está em vossos joelhos e lágrimas. Foi o que a voz disse no meio da escuridão. A voz de Deus veio, o Espírito de Deus falando. Deus nos ajude, queridos, em nome de Jesus.